Então, boa tarde a todos, aos alunos. Em primeiro lugar, já estou reconhecendo vários que foram meus alunos aqui de vinho. Então, meu nome é Inicial, para quem me conhece. Eu sou professora do Colégio Pedro II, da unidade de Engenho Novo, do PD, que está fazendo bagunça aí no recreio. Desde 1986, já faz bastante tempo que eu estou aqui, né? Bom, vou começar primeiro contando um pouquinho da minha história, um pouquinho mesmo, porque o principal que eu quero falar com vocês é sobre o movimento estudantil, sobre a resistência do movimento estudantil Pedro II. Mas é importante que vocês saibam um pouquinho da minha história. Então, eu nasci em 1964, um mês antes do golpe. Os meus pais eram comunistas, então eles foram perseguidos e tiveram que ir embora do Brasil. Eu e minha irmã ficamos aqui no Brasil com minha avó, até os 5 anos. Então, eu só fui conhecer meus pais em 1969, quando eu fui para o Chile, né, junto com a minha irmã. Eu conheci meus pais, conheci os meus 2 irmãos que nasceram no Chile, né? E fiquei lá no Chile até 73. Em 73, teve o golpe militar que derrubou Allende, que vocês devem estar sabendo também. Bom, lá no Chile, a Eliette também estava no Chile na época, né? E do Chile, em 73, que teve o golpe, a gente foi para a Suécia. Então eu, meus pais, meus irmãos e muitos outros brasileiros que estavam lá exilados tiveram que fugir mais uma vez e fomos então para a Suécia. Na Suécia eu conheci a Eliette, né? Ela estava exilada também. Você não me lembra, eu era muito pequena. Eu tinha, no golpe do Chile eu tinha 10 anos, né? Na Suécia eu me lembro bem da Eliette, que eu já era mais velha. Então, então é isso. Então eu voltei para o Brasil em 79, quando teve a anistia junto com meus pais, né? Eu continuei meus estudos aqui e assim fiz concurso pelo segundo e estou aqui, né? Então, isso é uma breve, bem pouquinho da história, né? Para a gente não se alongar muito, porque, né, tem muitas coisas que aconteceram, né, nesses 10 anos, né, ou mais, que a gente esteve fora do Brasil. E, bom, então, eu aqui no Pedro II, como professora, fui fazer mestrado e comecei a investigar, primeiro lá no DOM, que é um grupo de documentação, que tem lá no Centro, assim, alguma coisa sobre o Pedro II, da década de 70, como era. Primeiro pensava em investigar as políticas educacionais da época da ditadura militar. Por quê? Eu perguntava para as pessoas se tinha acontecido alguma coisa aqui, né, relevante durante a ditadura militar aqui no Pedro II. Resposta sempre: não aconteceu nada, fica tudo tranquilo. Bom, né, a gente tem que acreditar, né? A gente não sabe. Bom, aí então fui lá no Mudou e comecei a ver os papéis, né? Comecei a ver as atas e ver os documentos, né, da década de 70. Uma das coisas que me chamou a atenção é que não tinha documento, pouquíssima coisa, né? A gente tinha assim, a gente percebe que lá no Mudou, o Pedro II tem muita coisa até 64. De 64 a 79, a gente acha muito pouca coisa. Tem só algumas coisas muito oficiais, muito médico. Documentos internos são pouquíssimos. Então, isso é que me chamou a atenção. Bom, se não tem nada, é porque aconteceu alguma coisa, né? E aí, então, comecei a investigação. Primeira pessoa, eu telefonei para a Helena Godoy, que está aqui sentada, né? Ela me deu alguns contatos. Ela foi professora no colégio na época da ditadura militar. Ela tem uns relatos importantíssimos para contar para a gente, né? Foi professora do José Roberto Stigner, né? Também sentada. E, bom, através da Helena Godoy e através do sindicato, comecei então, a entrevistar os servidores. Com isso, encontrei Vitor Hugo, que trabalhava no laboratório de Química do Centro, e que foi preso dentro do Colégio Pedro II. O DOPS entrou na unidade Centro e prendeu ele, né? Com a ajuda do diretor, que era o Vandic Dontes Anóvega. O Vandic
entrou no colégio em 4 de abril de 1964 e ficou aqui até agosto de 79, que coincidência, né? Muita coincidência. Bom, então ele foi responsável por muitas coisas que aconteceram aqui. Ele foi responsável por muitas dessas mortes, né? Bom, então como, né, aval do diretor da época, o Vitor Hugo foi preso. Bom, então eu fui entrevistar o Vitor Hugo. E a sorte do Vitor Hugo guardou na casa dele uns jornais que os alunos produziram na época. A gente já botou a memorial. Vocês podem ver ali: Bossa Nova, Carcará, esse daqui, não vamos lá fora os outros, né? Vanguarda Estudantil e Reflexo. Foram os jornais que os alunos produziram na época da ditadura, né? Foi um dos quando conseguiram reorganizar os grêmios aqui em 1965. O Vitor Hugo, através desses jornais, eu comecei então a saber os nomes desses alunos. E fui perguntar para o Geraldo, que também é professor de história lá do Rodon, se ele conhecia aqueles alunos que eu estava vendo o nome deles no jornal. Aí ele foi me falando: o Simar Brandão, ele foi preso dentro da sala de aula. E tiraram o Simar Brandão e nunca mais voltou à escola. Ele era professor do Simar Brandão. Depois ele foi me falando do José Roberto, que também é um dos responsáveis pelo jornal. E assim fui entrando em contato com pessoas que conheciam o Alex, outros que conheciam o Fernando, outros que conheciam o Cléber Lemos. Eu tenho contato com vários ex-alunos que um dia a gente pode, né, até convidá-los para vir aqui falar com vocês, que foram colegas do Cléber Lemos, e eles têm, assim, relatos lindos para contar sobre o Cléber, né? Então, o importante é a gente saber, né, que a existência no colégio foi importante para o Brasil naquele momento, que essas pessoas também tiveram sua vida, como falou o próprio colega de vocês, né, acabou de falar. Mas além de eles estavam lutando contra a ditadura, mas aqui dentro do colégio, como que eles lutavam contra a ditadura militar? O que eles faziam? Porque isso é importante neste momento, né, para os alunos que estão vivendo agora. Eles lutaram uma coisa muito importante pela educação pública. Naquele momento, em 1965, esse Vandi Pontes da Nóbrega estava já elaborando documentos para privatizar o Colégio Pedro II e transformar o Colégio Pedro II em uma fundação privada, como Fundação Bradesco. É o que eles queriam fazer com todas as universidades, aliás, né? Era esse o projeto do Mercury Site, um dos projetos, né? Que tem aquela programática que a gente, depois nos jornais vocês podem ver melhor. Né? Era privatizar, as universidades privatizaram o segundo. E eles lutaram. Eu acho que você estava aqui na época também, né? Você era estudante aqui. Essa luta foi muito importante, a luta contra a transformação do Colégio Pedro II em fundação. Né? O Vandi chegava a defender o Globo, a pagar. Eu consegui as cópias das matérias pagas, das matérias que ele pagava para o Globo, para defender a fundação do Pedro II. Era um absurdo, como ele estava conchavado com tudo isso. Né? Os alunos, junto com os professores e junto com os técnicos, se uniram, né, cada um da sua forma. Né? A luta foi de várias formas, até ex-alunos, montando cartas para o MEC, teve todo tipo de luta. Mas os alunos nos grêmios se uniram, e aí, através dessa associação de grêmios que eles tinham fundado em 1963, não é isso? A associação? Né, eles tinham fundado a associação em 1963. Quando veio o golpe, foram todos dissolvidos, os grêmios foram fechados. Aí eles tiveram que lutar para reabrir os grêmios, que foram só reabertos em 65.
Aí eles conseguiram refundar e fundar os jornais, né? E através dessa associação, eles então se organizaram para defender o Colégio Pedro II. Então, além da gente realmente estar aqui, graças a eles, não só um Brasil melhor, né, do que era na época da ditadura, ainda tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa, muito caminho para andar, mas o colégio ainda é um colégio público, porque eles lutaram por isso. Então, cada um está aqui também porque eles lutaram por isso. Então, a gente, às vezes, não tem noção de quanto a luta dos que nos antecederam, não somente na época da ditadura, mas se a gente pensar os que lutaram em 1905 no Brasil, como que era a vida dos trabalhadores no Brasil em 1905, 1910, 1915, os que lutaram contra o fascismo na década de 30, os que lutaram contra o fascismo na década de 40, os que foram presos na época do Dutra, de tudo isso que aconteceu, todos que nos antecederam, todos eles lutaram para que hoje a gente tenha uma vida um pouquinho melhor, um pouquinho mais digna, mesmo assim a gente tem tanta coisa, e a gente não pode nem pensar na vida que a gente está aqui dentro dessa sala, porque o que está acontecendo no Brasil hoje, né? A gente pode dizer que teve muito retrocesso, que a ditadura trouxe um retrocesso. Tudo que estava avançando na década de 60, que eu acho que os outros vão falar melhor, porque eu, né, essa era pequenininha, né? Eu só tenho uma barriga da mãe, então eu acho que eles vão falar melhor do que eu, né? Então é isso, mas o mais importante é a gente refletir sobre isso. Como que aqui dentro do colégio a gente pode se organizar para lutar por como o colégio que você já falou, por um Brasil melhor, por uma educação melhor, né? Isso que a gente tem que refletir. São várias formas de luta, várias formas de organização. A gente, nesses jornais, vocês podem ver e perceber como que eles fizeram, e a gente pode fazer alguma coisa parecida. Agora, ontem, esse evento histórico da aconteceu em São Cristóvão foi uma retomada. Eu vejo como uma retomada dos grêmios que se associaram em 1963 e nunca mais tinham conseguido se reunir. Nunca mais, desde 63, não tinham conseguido formar ainda uma central de grêmios. E agora este ano eles conseguiram e fizeram aquele ato maravilhoso que vocês estão de parabéns. Tá? Muito obrigada.